Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, nós estamos meditando desde o dia de ontem a respeito da generosidade, a respeito do princípio de que quando você compartilha aquilo que Deus te deu, quando você divide com alguém, Deus faz com que a multiplicação venha na sua vida. Nós temos o exemplo da multiplicação dos pães. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu graças a Deus e Deus fez com que 5.000 homens se alimentassem, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. No outro episódio também, Jesus também multiplica para 4.000 homens. Então, mostra quando você divide, Deus faz. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós meditamos no livro de 2 Reis, capítulo 4, no verso 42, quando conta a história assim: veio um homem de Baal Salisa, trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje, e disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo lhe disse: como eu de pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Deus mostra aqui que esse homem, ele tinha vindo de Baal Salisa, que significa 1/3. Você não precisa estar completo, você não precisa ser milionário para começar a dividir. Divida com o que o Senhor tem te dado. Deus vai fazer a multiplicação vir na tua vida. E diz que este homem dividiu 20 pães de cevada. O pães de cevada, meu amado, é aquela situação em que você se deixa ser usado por Deus. Deus vai fazer multiplicar e alimentar na tua vida. A Bíblia diz que no livro de Ruth, ela estava numa situação de muita necessidade. E aí ela vai trabalhar no campo de um homem chamado Boaz. E diz a palavra de Deus, Ruth, capítulo 3, verso 15, o seguinte: e disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti, segura. Ela o segurou, e ele, Boaz, encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs nas costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não volte para tua sogra sem nada. Quando Deus te der a provisão que Ele mandou na sua vida, às vezes você pode pensar: poxa, mas eu ganho tão pouco, eu ganho um salário mínimo, eu ganho mais do que isso, pouca coisa, a minha loja está vendendo tão pouco. Deus, Ele quer te ensinar o princípio de você dividir o pouco que você tem. Aí está um dos segredos da multiplicação na vida das pessoas. Por quê? Porque é uma prova de amor. Quando você ama Deus, você obedece à palavra de Deus, Jesus diz lá no livro de João: aquele que me servir, o Pai o honrará. Davi, ele tinha simplesmente um copo d'água para beber, ele tinha só um pouquinho, mas ele oferece ao Senhor como uma oferta, como algo para honrar o Senhor. Por quê? Porque ele sabia do princípio: eu honro os que me honram. E diz a palavra de Deus que ele conquista uma cidade chamada Cidade das Águas. Todas as vezes que nós dividimos, a bênção de Deus vem na nossa vida. A Bíblia conta a história também de Gideão, em que ele é chamado um pão de cevada. Gideão era aquele homem que era, muitas vezes, como eu e você, porque ele estava trabalhando na dificuldade, ele estava fazendo o seu trabalho. Então diz assim, 1 Juízes, capítulo 6, verso 11, assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão questiona o anjo falando. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco,
Por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livre Israel da mão dos midianitas, porém não te enviei eu? Gideão, depois ele faz o sacrifício a Deus e vai orar, mas só que ele ficou com medo. E aí ele diz que ele vai no arraial dos inimigos e diz assim: porém o anjo lhe disse, estendeu o anjo a ponta do cajado que trazia na mão, e chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho, e eis um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, se virou para cima, de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Adorou então Gideão ao Senhor, e o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de Gideão. Quando você se dispõe, com o pouquinho que você tem, a servir, a ir, o Senhor disse: vai nessa tua força e livra. Deus vai fazer com que a bênção do Senhor chegue na tua vida. Por quê? Porque a generosidade faz com que a bênção te alcance. Provérbios, capítulo 11, verso 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descedentado. Tenha você uma alma generosa. Queira você dividir o pouco do conhecimento que você tem de Deus com as pessoas, o pouco da provisão que às vezes está hoje nas tuas mãos com as pessoas. João Batista, ele estava pregando e as pessoas chegaram para ele e falaram assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: quem tem 2 túnicas, divida com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Você que é militar, você que é da polícia, não seja perversos com os outros e cada um se contente com seu salário. Seja você generoso e Deus vai fazer com que a bênção te alcance. A Bíblia diz, Provérbios, capítulo 11, verso 17, o homem bondoso faz bem a si mesmo. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos encerrando essa pregação sobre esse assunto e que o amor de Deus sempre esteja na tua vida, em nome de Jesus. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail. Nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe e um grande abraço. Lincoln Galvão.